Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar agora a nossa aula nosso grupo de estudo, né? E hoje nós vamos falar a respeito das vertentes de Umbanda. Como a Umbanda é uma religião ela é uma religião nova, ela tem um pouco mais de 100 anos, né? Que ela foi criada em 1908, anunciada, tá? Ela foi anunciada, me corrijam. Por quê? Porque já existiam manifestações de caboclos, de pretos velhos, nas várias religiões já existentes naquela época, né? Não apenas nas religiões que existiam ali, mas também existiam cultos do Catimbó, da Jurema, que tiveram suas manifestações de espíritos, né? Temos aí bastante influência da liturgia indígena, tá? O transe mediúnico, né? A vinda dos ancestrais para dar a comunicação. Nos cultos de nações, nós temos mais a questão do orixá, tá? Não havia a incorporação do Egum, o caboclo. Egum, o que que é? Egum, aquele que morreu, tá? Então, o caboclo, aquele que morreu, o preto velho, aquele que morreu, entendeu? Então, seria isso. Já nos cultos de nação, temos a incorporação, né, dos orixás, sendo que seriam os orixás de cabeça daquele filho, tá? Como que aconteceu quando vieram, né, as pessoas que foram escravizadas, tomadas do seu continente, da sua família, vindo para cá? Famílias inteiras vieram, nações inteiras vieram. Eles foram transportados e colocados todos juntos na mesma senzala. Qual era a intenção de se fazer nações diferentes serem colocadas no mesmo local, debaixo do mesmo teto? A intenção era fazer com que eles perdessem força. Por quê? Porque as nações, elas eram nações inimigas, por assim dizer. Então, elas guerreavam entre si. Então, uma nação que cultuava um determinado orixá, por exemplo, Xangô, podia ter algum tipo de inimizade com uma outra nação que cultuava um outro orixá. E como que eram nas tribos lá, né, nas regiões da África, né? Os orixás eram seus ancestrais, e todas aquelas pessoas eram seus filhos, descendentes. Então, existem vários mitos, tá? Com relação a isso, as lendas, mas as lendas, se formos fazer a interpretação, hoje, a gente pode ter alguns significados que estavam ocultos. Essas lendas serviam para que conhecimentos fossem transmitidos pela oralidade, porque não tinha escrita. Então, como que eles transmitiam conhecimento? Através da oralidade, tá? E como a melhor forma de se fazer isso era através de histórias, de mitos, de lendas, né? Bem, enfim, quando vieram para o Brasil, foram misturados propositalmente para que eles não guerreassem com o senhor do engenho, né? Aquele que escravizou, que comprou aquelas pessoas, e perdessem força, tá? Mas o que aconteceu? Para sobreviverem, eles tiveram que fazer, então, adaptação aos seus cultos. E aí eles se uniram, então eles começaram a fazer o culto de uma forma diferente, e os conhecimentos eram transmitidos não mais ao filho de sangue, mas ao filho que estava subordinado, né, aquele babalaô, tá? Aquele sacerdote. Então, esses sacerdotes transmitiam conhecimento àqueles que eram elegidos como seus filhos, tá? E
foi-se, então, passando com o passar do tempo, e foi, então, disseminando mais o conhecimento. Muito se colocou recentemente a questão do sincretismo, né? Que o sincretismo foi mal, fez mal e etc. Existem, tá? Na América, nós tivemos pessoas que foram trazidas da África e que tinham seus cultos de nação lá cultuados, mas em nem todos os lugares aconteceu a frutificação do culto, né? Nós aqui tivemos o candomblé não existe na África, tá? Ele só existe aqui, que é, então, essa reunião de vários orixás sobre o mesmo teto, tá? E a forma como se era cultuada é só aqui. Então, é uma religião brasileira, tá? Essa religião brasileira, ela só foi permitida, só pôde ter frutos aqui porque teve o sincretismo que permitiu que eles fizessem um culto de uma forma oculta para os seus orixás, né? Então, eles fingiam que estavam cultuando os santos católicos, quando, na verdade, estavam cultuando seus orixás que ficavam por baixo das mesas ou enterrados ali naquele local. E aí, eles tinham a liberdade de bater seus tambores e de realizar os seus cultos e danças, e entrar em transe mediúnico também. Por que eu falo que aqui teve, né, a frutificação, né, e a possibilidade da continuação do culto ao orixá? Porque em outras regiões foi muito massacrado, não teve o sincretismo. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles não podiam bater tambor. E o que acontecia? Eles não podiam fazer culto de forma alguma. Porque o catolicismo massacrou. Bem, lá o que predominava era o protestantismo, né? E lá, realmente, as pessoas que foram escravizadas não tinham essa possibilidade de fazer o secretismo e de cultuar os seus orixás e transmitir aquilo que eles tinham, né, de conhecimento. Bem, tanto que eles não puderam ter instrumento de tambor, mas se nós pegarmos um ritmo, né, que nós temos aqui na Umbanda, do culto na Umbanda, nós temos os atabaques, e nos atabaques temos alguns toques, temos barra-vento, temos agora eu não me lembro, Egege, alguma coisa assim, acho que é Egege. Mas o barra-vento eu me lembro muito bem, né? Eu gostaria muito de tocar, né? Mas eu ainda não me foi permitido, falta tempo, né? Mas quem sabe. Mas eu sou ruim de memória musical, de canto. Bem, enfim, o barra-vento, ele é um ritmo que, se você transportar para o blues, é a mesma coisa. E você pegar o blues e tocar no tambor, é igual, só muda a velocidade, tá? O barra-vento é um ritmo mais acelerado e o blues, ele é um pouquinho mais lento, mas é o mesmo ritmo. Ou seja, eles não puderam levar suas formas de toque para o tambor, então eles tiveram que adaptar para instrumentos de corda, tá? Então lá, por isso que surgiu o blues, que tem, né, sua origem no barra-vento que tem na Umbanda, que herdou também daqueles que migraram dos cultos de nação. Culto de nação, quando eu falo, seria do candomblé, que tem vários tipos, né? Temos aí em 15 temos Queto, temos várias nações. Bem, enfim, essa mistura toda, e por ser uma religião que não tem um livro, tá? É uma religião natural, ela foi, então, crescendo, se adaptando conforme as pessoas vieram com seus conhecimentos de outros locais, né? De outros lugares. Teve bastante influência do espiritismo, mesa branca, mediunidade, tudo isso, mas a mediunidade era inconsciente. Como eu já falei, inconsciente, o médium
ele não lembrava. Então, ele dava aquela apagada, era tomado, né, por assim dizer, pelo guia, e aí ele, então, dava a comunicação, tá? A mediunidade de incorporação é um tipo de mediunidade complexa, muito embora o espiritismo rejeite a incorporação, ela está, sim, nos livros de André Luiz. Se nós pegarmos os livros de André Luiz, existe o termo incorporação. Mas eles não gostam de usar incorporação porque não há um outro espírito entrando dentro do corpo físico da pessoa, tá? Há, na verdade, um acoplamento de chakras. Nosso espírito não sai, vai dar para o que outro ocupe. Esse corpo é meu, né? Mas, enfim, existe também o desdobramento e depois a gente entra nessas questões de desdobramento e de comunicação mediúnica enquanto a pessoa está desdobrada. O que é desdobramento? Quando realmente eu saio do corpo e vou, fico só ligada pelo cordão de prata, né? E outro espírito pode dar comunicação, mas esse outro espírito não vai adentrar no meu corpo. Mesmo assim, ele vai se acoplar aos chakras, tá? Enfim, então, a Umbanda, ela foi crescendo caminhando, né, por essas décadas aí, e sofreu influência das pessoas que dirigiam. E o dirigente que vai, então, determinar se aquele grupo, tá? Se aquele grupo é mais puxado para o kardecismo, é mais puxado para a linha do Oriente, se é mais candomblessista. Então, temos aí várias vertentes de Umbanda. Por que estudar a vertente é importante, né? Porque a gente não pode ficar naquela forma assim, olha, só a Umbanda que eu prego, que eu acredito, é a Umbanda que existe, que serve, que é boa, que é a certa. A gente vai em várias casas, a gente vê assim, não, porque eles não fazem Umbanda lá. Mas a Umbanda, ela está em todas as casas, né? Os espíritos, os guias, eles têm muito mais conhecimento do que nós, estão muito mais avançados. Mas eles permitem, no nosso tempo, que a gente vai adquirindo conhecimento, que eles vêm trazer para nós conhecimento. E nós, na medida do possível, vamos digerindo aquilo e colocando em prática. Se a gente não interferir com o nosso ego e etc., não quero, não rejeitando alguma coisa, a gente consegue um conhecimento mais puro, por assim dizer. Mas tudo também, a mediunidade, ela vai passar pelo filtro do médium, tá? O que é o filtro do médium? Aquilo que o médium já estudou, aquilo que o médium já viu, aquilo que aquela pessoa já teve de conhecimento na vida, de bagagem espiritual, de bagagem de conhecimento. Então, como que vai funcionar a mediunidade? A mediunidade vem, ela pode acoplar pelo chakra esplênico, pelo cardíaco. Bem, geralmente, o André Luiz até fala que seria no esplênico, no umbilical, alguma coisa assim, mas seria nos chakras mais baixos, abaixo do cardíaco. E através do chakra vai sendo enviado impulsos magnéticos que vai até o cérebro e daí consegue comandar. E o cérebro é onde nós não enxergamos com os olhos, é com o cérebro. Nós ouvimos com o cérebro, nós falamos com o cérebro, tá? Então, a mediunidade, ela vem aqui. Quando o guia acopla em nós, ele pode... alguns guias também acoplam alguns chakras aqui, né, direto aqui, e manda mensagem para o cérebro, tá? Quando o guia acopla, ele vai mandar, então, impulsos eletromagnéticos que vão, então, ser encaminhados para o cérebro, e aí é dado, então, aquela comunicação, ou seja, ou o médium vai ver, o médium vai falar, o médium vai ter evidência, ou vai ser passada uma tela mental para ele, isso na mediunidade, tá? Eu não estou falando aqui da questão da
paranormalidade ou aqueles dons que a pessoa já tem, tá? Porque muitas vezes ela pode realmente ter um deslocamento do seu mental, né? E vai até certo local, ela não há interferência do médium e ela vê alguma coisa. Foi, sim, vapt-vupt, né? E ela viu. Ou então eu estou tendo na minha intuição, eu vejo alguma coisa. Então, através da intuição, a pessoa tem acesso à linha, ou seja, a linha do tempo, se ela vai ver o futuro, passado, ou seja, captar mensagens, né, que estão em alguma egrégora, ou estão no campo áurico de alguém, e poder falar alguma coisa. Então, isso daí é que do espírito, o espírito tem isso, ele carrega com isso. Então, voltamos. O médium, então, lá, ele vai ter o filtro dele e o guia vai transmitir. Então, na Umbanda, nós temos aí os conhecimentos oraculares feito através da consulta do guia na Umbanda, mas vai passar pelo filtro do médium, né? E aí o médium que aprendeu alguma coisa lá, eu aprendi uma técnica nova e vou aplicar. Pode passar à frente, né? Às vezes passa à frente, o guia fica lá de braço cruzado, vai, fala. Ou então o guia dá uma derrubada no médium, não é para falar, ele segura a boca, etc. Mas a Umbanda, ela veio se formando através disso. E também isso é bom, sabe por quê? Porque nós vamos, à medida no coletivo, vamos expandindo o nosso conhecimento, tá? Hoje nós temos conhecimento por conta de tantas técnicas que vieram através de nós, sejam mediúnicas, sejam por livros, sejam técnicas espirituais, não ligadas à religião nenhuma. Então, a gente vai abrindo aí o nosso conhecimento, tá? E quanto mais aberto para novos conhecimentos, mais então vão se passar coisas novas. A gente tem um tempinho de digerir, mas a gente consegue digerir bonitinho, né? E aí, então, foi isso que aconteceu. E várias vertentes vieram para a Umbanda, foram criadas. Então, eu vou citar algumas aqui. Nós temos aqui a Umbanda mais tradicional, né, trazido pelo pai Jamil Rashid. Temos uma Umbanda iniciática, que seria pelo pai Ronaldo, pelo pai Benjamin Figueiredo. Temos a Umbanda mais tradicional também, a gente vai citar o pai Ronaldo Linares. Para quem não conhece o pai Ronaldo Linares, ele criou lá o Santuário Nacional de Umbanda, tá? E ele abraçou a Umbanda, ele foi feito no Candomblé, tá? Quem não conhece o termo, ser feito no Candomblé é passar pela iniciação e fazer o santo, né? E tem toda uma ritualística, tudo, depois a gente pode falar um pouquinho mais. E temos também a Umbanda esotérica, que é pelo pai Mate Silva e continuada aí pelo pai Rivas Neto. E temos também a Umbanda Sagrada, que é a Umbanda que pai Rubens Saraceni trouxe, né, através da sua psicografia, da sua mediunidade. Enfim, então, nós temos aí várias Umbandas. Estudar a vertente é bom, tá? Para que a gente não fique preso a um conceito apenas e não inicie numa casa achando que aquela casa está errada, ou que aquela casa não, né, ensina tudo errado, ou fala que lá não se aplicava Umbanda. Não, aplicava Umbanda, só que tem que conhecer as influências que o dirigente tem, tá? Existem no astral um colégio, segundo o pai Rubens, né, existe um colégio de Umbanda. O colégio de Umbanda é onde os médiuns que vão efetivamente trabalhar com Umbanda, eles estudam antes de vir para cá.
Nesses colégios também são formados os guias, porque não basta, nem todo caboclo foi índio, tá, gente? Nem todo preto velho foi um ex-escravo, porque existem mais pretos velhos manifestando do que o número de pessoas que eram escravizadas e chegaram à idade anciã. Era muito difícil, eles morriam cedo. Trabalho, né, os castigos corporais e tudo o que a gente já sabe, né, que infelizmente aconteceu, ceifavam a vida das pessoas antes de alcançarem a anciência, né? Então, nós temos muitos espíritos que se candidatam, né? Eu já tenho um grau suficiente de sabedoria para ser um preto velho, eu já tenho um grau suficiente para ser um caboclo, e assim vai. Então, tudo isso gerou, né? Esse caldeirão de conhecimento gerou várias vertentes de Umbanda. Nós temos aqui, falando um pouquinho da Umbanda tradicional, Umbanda de Pais Velho não existe, tá, gente? A Umbanda tradicional, que era lá de Pais Velho, etc., ela não existe mais. Por quê? Porque, se a gente for ver, a Pais Velho recebia caboclo das 7 encruzilhadas sentado na mesa de terno, né? Ele falava que era uma presença muito importante, então ele gostava de colocar um terno, né, para incorporar o caboclo, tá? A gente não vê isso hoje, foi se adaptando. Então, ela tradicional pode ser uma Umbanda um pouco mais antiga, mas não que seja aquela Umbanda que foi feita lá, né, originária lá do Pai Zé. Nós temos também, através de vários livros, que nós temos a Umbanda esotérica, né, de Mata e Silva, de Pai Rivas Neto. Eles trouxeram bastante questão da escrita mágica, tá? Escrita mágica não são simples escritos ali que significam qualquer coisa, mas, na verdade, elas abrem verdadeiros portais e vórtices, tá? Elas fazem... a gente vê aqueles filmes de escrita mágica e a gente acha que aquilo não acontece na Umbanda. A gente vê aqueles livros, filmes, né? Que, de feiticeiros, né? Eu escrevi alguma coisa no chão e abri um portal, chamei tal entidade. Existe, é assim mesmo que faz, né? Muita coisa foi apagada e recolhida. Por quê? Porque fez-se mau uso disso, né? Mas os guias têm a sua escrita mágica de uma forma meio velada, tá? E eles fazem os trabalhos magísticos através dos seus pontos riscados, tá? Cada entidade tem o seu ponto riscado, que significa a linha a qual ele está ligado, a falange, a vibração e os orixás aos quais ele responde, tá? Então, caboclo, ele pode ser um caboclo pena branca, pena Oxalá, branca é Oxalá, então, e ele pode ter algum qualificador em algum outro orixá, cruzado, intercruzado. Então, ele vai colocar ali no ponto dele uma forma velada, tá? E quando ele precisar, ou o médium tiver necessidade e merecimento, então ele vai lá e diz, né, o nome completo, que é pena branca, pode ser de alguma outra, pena branca da cachoeira, pena branca das matas e etc. Então, é isso. Então, Banda Esotérica trouxe aqui várias questões, né, abrindo um pouquinho mais o conhecimento da escrita mágica, né, que é a lei de Pemba. Então, a lei de Pemba rege a escrita mágica e determina dentro da religião o tanto que o médium né, depois de um certo tempo, o médium pode, então, riscar os seus pontos, né, incorporado com o seu guia. A lei de Pemba determina graus, o sacerdote, né, e cada grau que ele vai, então, galgando
e conquistando o direito de utilizar os símbolos, isso na Umbanda esotérica. Tá? Umbanda esotérica nós temos uma forma, tem uma forma meio complexa que eles falam bastante de astrologia, falaram que a Umbanda ela veio de outros orbes, se não me engano, mas eu não tenho muito conhecimento para falar, então estou falando só um pouquinho superficial de que existe isso. Existem vários livros a respeito, né? Mata e Silva já não está conosco, Pai Rivas Neto deu continuidade, mas acredito também que ele não está mais. Quem está à frente dos trabalhos seria a esposa de Pai Rivas Neto. Né? E temos algumas diferenças também, por exemplo, lá na Umbanda esotérica, apenas Iemanjá seria uma orixá primordial, enquanto que Oxum e Iansã seriam caboclas de Iemanjá, tá? Falangeiras de Iemanjá. Então, tem muito grupo, né, de Umbanda que herdou um pouquinho desse conhecimento, e que eles chamam que nós não incorporamos orixá, nós incorporamos falangeiros, que são caboclos. Isso, para mim, é um pouquinho da influência da Umbanda esotérica. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho de incorporação de orixá mais à frente, que é uma coisa mais polêmica mesmo por conta disso. Então, essa questão também, né, de falangeiros e caboclos não temos só aqui em São Paulo, nós temos bastante no Rio Grande do Sul, né, que lá se incorpora um caboclo, na verdade, e aí o caboclo fala. A gente sabe que os orixás, eles podem falar, etc., mas às vezes eles falam muito pouco, é um esforço muito grande, tá? Um esforço muito grande para que falem. Então, nós temos falangeiros, né, que são colocados, né, nessas outras religiões aqui, que uma mãe Oxum seria uma falangeira. E, enfim, são diferenças, né? Temos uma Umbanda Omolocô, eu estive numa casa de Umbanda Omolocô e que tinha era muito mais voltado a conhecimentos do culto de nação, tá? Temos uma Umbanda mais espírita, em que às vezes tem um dia mesa branca, né, que dá comunicação, passividade e doutrinação. E temos também muitos grupos que se autodenominam comunidade espírita. Nós já falamos aqui da comunidade espírita que era proibido fazer culto, né, da gira de Umbanda, então muitos se denominavam espíritas para poderem continuar com seus cultos. E temos aí a Umbanda Sagrada, né, que foi uma coisa bem nova, que temos aí, trazida pelo pai Rubens Saraceno. E eu, né, estou estudando, a princípio torci bastante o nariz com relação a isso, mas como eu falei, a gente não pode fechar as portas para o que é novo. Eu lembro exatamente do dia que me começou a ser apresentada a linha de Umbanda, que é uma coisa bem diferente, da Umbanda mesmo, né? E eu torci o nariz, aí eu parei e falei assim, toda vez que eu começo a me debater internamente com algum assunto que eu começo a negar, né, um debate interno aqui, aí eu falei, é meu ego dizendo para mim mesma, eu tenho que parar e olhar isso com mais carinho. Aí eu olhei e, né, vi que tinha muito coerência para mim, né, e a gente vai, né? Para quem veio de uma religião abstrata e mentalista seria uma religião católica, tá? Uma religião protestante, que
tem seus livros, suas regras, né? Não é reencarnacionista e ela é rígida. Então, a religião abstrata, ela não se altera de acordo com o tempo, tá? É muito devagar, muito devagar. E a religião natural, ela é dinâmica, ela vai se alterando conforme cresce a consciência das pessoas, do seu grupo. Então, partir de uma para outra, tive a transição do espiritismo, que também rejeita todo tipo de elemento, tá? Ela não é, como a Umbanda, uma religião de elemento, não é uma religião magística. E aí vai, né, a gente tem que ter paciência comigo, né? Eu tive que ter paciência, muito mais os guias com relação a isso. E é isso, é só uma apresentação, então, das várias umbandas. Depois, na próxima aula, gostaria de falar um pouquinho, entrar nas linhas de... 7 linhas de Umbanda. O que é 7 linhas de Umbanda, gente? Né? Os guias trouxeram esse conhecimento, mas eles trouxeram assim, né, em forma de ponto cantado. Ponto cantado é uma reza. Quem trouxe essas rezas? Os guias. Guia pode cantar? Sim, senão a gente não teria ponto, né? 7 linhas de Umbanda, 7 linhas a vencer. Então, 7 linhas de Umbanda. O que é isso? Porque cada casa cultua orixás diferentes. Tem casa que tem o Xumaré, tem casa que chama o Xumaré, tem casa que cultua Nanã, tem outras que não cultuam Nanã, né? Por que isso? Que cada um teve a sua influência, ou o guia trouxe, ou aquela pessoa que fundou a casa trouxe um orixá diferente, ou então tiveram, né, influência também vinda do candomblé e trouxeram alguns guias, alguns orixás, porque alguns orixás caíram no gosto dos adeptos e outros não. Bem, tudo isso, essa questão de orixás que vieram para a Umbanda, nós temos alguns orixás que vieram para a Umbanda, tá? Nos cultos de nação são mais de 200 orixás, tá? Os 200 não vieram para a Umbanda. Na África são mais de 2.000. Os 2.000 não vieram para o Brasil, tá? Então a gente pode ter orixá, a gente pode não, a gente tem orixá que não é conhecido aqui no Brasil. A gente tem orixá na Umbanda que não é nós temos orixás no candomblé que não vieram para a Umbanda. E aí a gente vai falando, né? Temos Iroko, que é um orixá do candomblé. Eu, particularmente, gosto bastante de Iroko. Temos aí Ossan, também, um orixá que não é cultuado na Umbanda. Euá, Logunedé, Oxaguian, Oxalufã. Temos vários orixás que não vieram para a Umbanda, né? Então, nós temos aqueles básicos. Oxalá, Yansan, Ogum, Xangô, Oxóssi, Nanã, e quem mais? Alguns cultuam Iorubá, e Oroimá, acho que é assim que fala, não. Ai, meu Deus. Quem fala bastante desse é Ramatiz. E ele fala que seria o orixá que rege os pretos velhos, né? Então, temos aí vários orixás, tá? Esses orixás seriam um intercruzamento, segundo o Pai Rubens, e a gente vai falando mais para frente. Mas fica aí, quem quiser pesquisar a respeito, né? O San, que é bem legal, né? Iroko é muito difícil, muito difícil. Mãe menininha do Cantoá era filha de Iroko, tá? Mas é um orixá bem difícil de ser encontrado. E é isso, tá, gente? Então, já temos bastante tempo aqui. Foi uma apresentação. Depois a gente vai falar, então, das 7 linhas de Umbanda, que não são 7 orixás cultuados, tá? São outras coisas diferentes.
Se tiver alguma pergunta, Marcos, você pode falar, tá? Aí a gente já fala aqui nesse momento, senão a gente pode também deixar para outra próxima aula. Se tem alguma pergunta para fazer, se quiser pode mandar no chat. Tá bom. Então, obrigada, muito obrigada. Eu vou disponibilizar a aula depois, tá? Para os demais. Muito obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão.